Olá, amigos queridos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes que caiamos em tentações, livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Nós estamos no capítulo 10 do estudo do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos, né? Vimos até aqui a importância do perdão, a importância da reconciliação com os nossos inimigos, enquanto estivermos junto deles, para que não criemos algemas e laços que nos prendam para toda não, mas por várias e várias encarnações, não só enquanto encarnados, mas também enquanto desencarnados. Hoje nós vamos iniciar pelo item 9, o arqueiro e a trave no olho. Vamos lá? Por que vedes um arqueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou, como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um arqueiro do vosso olho, vós que estendes uma trave no vosso? Hipócritas! Retirai primeiramente a trave de vosso olho, e então vereis como podereis tirar o arqueiro do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículo de 3 a 5. Então, aqui nós vemos, nessa colocação de Mateus, como que a gente pode ali ver só o que há de errado no próximo? E eu não tenho nada de errado, já me santifiquei, já virei um espírito de luz? Claro que não, né? Senão não estaria aqui. Então por que buscar ver os defeitos no outro, enquanto em nós às vezes haja até maior do que no outro, né? Uma coisa tão maior ainda. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que faço? Já pensou? Se nós tivéssemos essa possibilidade de nos olharmos de fora de nós, como seria a nossa reação? Como reagiríamos? Ver o outro fazer tudo o que fazemos e nós só apontamos o dedão ali para o outro, né? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez, é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso, por crer na importância de sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo a abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao nosso progresso. Bem, meus amigos, novamente estamos vendo sobre o orgulho.
que o orgulho é o maior obstáculo ao nosso progresso. Por quê, né? Porque a gente procura ver o que há de melhor na gente, mas no outro procuramos rebaixá-lo, como se isso nos elevasse. E não é assim. E é bem por isso também que a gente percebe um cisquinho no olho do outro. Mas, e no nosso? No nosso próprio olho? Geralmente só vemos nossas qualidades e a colocamos em evidência. Do outro só elencamos os defeitos. Aí jamais caminharemos para o progresso, pois que o orgulho nos torna cegos para vermos onde temos que melhorar. Então, não é que devemos ficar procurando nossos defeitos, nossas imperfeições, não é isso. A gente tem que ter ali uma autoestima, né? Que o mundo hoje em dia está cheio de gente com baixa estima que se acha incapaz de tudo, quando na verdade são uma potência em capacidade. Então não é nesse sentido, mas é assim. Eu preciso ver o que eu tenho de bom em mim, do que eu posso fazer de bom, mas todos nós ainda temos algo que pecamos, que fazemos ali que não é de acordo com a lei. A lei de Deus, né? Porque do homem a gente teme. Então, procurarmos sim, fazermos e vermos ali onde que está, o que eu posso melhorar. Porque aí estaremos caminhando para o progresso. Porque se eu achar que está tudo bem, não é? Para que eu vou mudar? Para quê? Só vou procurar o erro do outro, apontar o dedo e não ver que outros dedos estão apontados para mim. É isso que fala nessa passagem. O arqueiro e a trave no olho. Sempre do outro. Da gente tá limpinho, né? Vamos agora ao próximo item. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgados os outros, e aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e fariseus Então, os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a esse respeito? Eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Olha que interessante. Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Nada no Evangelho é ao acaso. Quando Jesus abaixou-se escrevendo na areia, na terra, ele estava ali mandando energia àqueles que ali estavam, na terra, renascidos nesse planeta, como a mostrar, quem aqui de vocês é diferente? Quem? Todos os nascidos aqui têm os mesmos débitos e imperfeições para sanar, e ainda assim continuam a questioná-lo, a interrogá-lo, perguntando, né? O que você acha, né, Jesus? Eles queriam ali colocar Jesus numa situação bem difícil, bem complicadinha. Vamos continuar. Como continuassem a interrogá-lo, levantou-se e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atirem a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia.
Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os mais velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Bem, olhe, primeiro Jesus abaixou-se e escreveu na areia, e eles continuavam a interrogá-lo. Aí ele levanta-se. O que será que significa essa atitude de Jesus, de levantar-se? Ele levanta e sua vibração elevada, seu poder de espírito puro, crístico como ele é, chegou a todos que estavam ali e foram tocados pela justiça, magnitude de energia vinda de Jesus. E sentindo seus erros, se foram, né? Então, existe um sentido ali figurado nesse baixou-se para querer mandar essa energia da terra para aqueles que estão encarnados na terra e apontando o dedo ao outro. Mas mesmo assim continuavam. Então Jesus se eleva e aquela energia chega a todos os irmãos que estão ali, incapazes ainda de perceber seus próprios erros e apontando a essa mulher. E a colocam, quando nós vimos na leitura ali, um pouquinho antes, colocam no centro, né? Levam para um lugar lá onde ela fica no centro, em evidência. Isso é o que lemos aí na palestra anterior, é colocar o outro em estado de submissão, de subjugação, evidenciar o erro do outro. É tudo que Jesus diz para não fazermos. E aí, olha que interessante também. Mas eles, né, quando Jesus disse, aquele de vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, né? Aí Jesus baixa e continua a escrever. Aí todos foram saindo, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Por que será que os velhos saíram primeiro? Porque nós que temos mais idades, com certeza, temos muitos mais erros, né? Mais injustiças cometidas do que os mais novos. Então, eles tinham mais anos de vida e tinham cometido mais erros. Então se tocaram primeiro de quantas injustiças, de coisas erradas que fizeram. Então, se ele não tivesse nada, tirasse a primeira pedra. Mas não, eles conseguiram fazer essa introspecção e se ver, como vimos também no capítulo anterior, que se nós conseguíssemos nos ver de fora, veríamos o quão somos ainda pecadores, quantas coisas difíceis cometemos. E é mais ou menos isso que se dá quando os velhos saem primeiro, porque eles estão ali e tiveram muito mais tempo, né, de cometer casos que não deveriam. Não é isso? E nenhuma palavra do Evangelho está ali por acaso. Tudo tem um porquê. Por que está ali, né? Então Jesus ficou ali, só ele e a mulher. Então Jesus, levantando-se de novo, lhe disse: mulher, onde estão vossos acusadores? Cadê? Cadê aquelas pessoas que te apontavam o dedo, né? Ninguém vos condenou? E ela disse: não, Senhor. E respondeu-lhe Jesus: eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Bem, então Jesus, quando pergunta isso, né? Onde estão? Quem te condenou? Quem te apontou? Quem não te condenaram? Então ele também não a condena. Por quê? Ele não condenou aquela adúltera, né? Colocada assim como no texto, e não condenará nenhum de nós. O que ele espera
é que nós nos modifiquemos, que aprendamos, né? Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo. E nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar os outros, e que perdoaríamos nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Como, né? Como culpar o outro de algo que nós também fazemos? Como? Como podemos, né, fazer isso? Pedir ali o nosso perdão, implorar a Deus, mas para o outro a gente aponta o dedo ali. Como? Basta estudarmos um pouquinho para vermos que não é assim. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem, e sem esse procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar esse princípio no sentido amplo e limitado? Não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, aqui quando ele nos coloca, né, que existem dois tipos de censura, que precisa-se reprimir o mal, mas sem desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Olha que interessante. Reprimir o mal, às vezes, é um dever, como ele coloca ali. Se somos pai, avós, moramos com a neta, aqui no meu caso, se somos mãe, nós temos que ensinar a um filho, né? Precisamos sim repreender com amor, com mansitude, não com raiva, com rancor, mas ensinar que aquilo não é viável, que aquilo não é correto, porque isso é auxiliar o progresso daquela pessoa, certo? Agora, de outra forma, ficar ali mostrando para desacreditar aquela pessoa, seja filho, seja lá quem for, é humilhar o outro para se vangloriar. E aí é o orgulho. E Jesus nos condena, porque ele não acha, e Jesus não nos condena. Ele não nos condena. Nós também não temos como condenar ninguém, não somos juízes, quem somos nós? Jesus nos educa, olha a diferença, condenar e educar. Portanto, que saibamos ser educadores daqueles que nos rodeiam. Como? Como seremos educadores? Pelo exemplo, sempre pelo exemplo. Continuemos a leitura. Não é possível que Jesus tenha proibido de censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade e, ainda mais, usamos de forma injusta, caso façamos, o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito
e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá ao bem. Isto é, que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus ensina pelos exemplos e não pela condenação e pela crítica. Não é isso. Ele veio à Terra para nos exemplificar o amor. Então, meus amigos, que sejamos nós também exemplos vivos dos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que possamos exemplificar aquilo que aprendemos, que possamos, ao ter que repreender um dos que convivem conosco, crianças que estão ali, que são nossos tutelados, né? E que são tão amados, que saibamos fazer sim, pois é necessário, mas sem raiva, rancor, mágoa, mas no intuito de que se melhorem, pois para isso nasceram junto de nós, no mesmo ambiente. Que saibamos ser nosso melhor a cada dia. E aí sim estaremos exemplificando o Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus e que a semana seja de luz e paz. Queridos amigos de jornada, Jesus esteja junto ao coração de cada um. Vamos a mais uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 7, Lei de Sociedade. Item 1, Necessidade da vida social. Kardec pergunta, 766. A vida social é natural? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Nota de Allan Kardec. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Item 2. Vida de isolamento, voto de silêncio. Pergunta 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza, mas, como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. 770. E que pensar dos homens que vivem em reclusão absoluta para fugirem ao contato pernicioso do mundo? Duplo egoísmo. 770-A.
Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Fazer maior bem do que o mal que se tenha feito. Essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. 771-A. E os que procuram no retiro a tranquilidade necessária a certos trabalhos? Esse não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela. 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntai antes se a palavra é natural e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades por ele concedidas. Não obstante, o silêncio é útil porque no silêncio te recolhes, teu espírito se torna mais livre e pode então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que consideram essas privações voluntárias como atos de virtude têm boa intenção, mas se enganam por não compreenderem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Nota de Allan Kardec. O voto de silêncio absoluto, da mesma maneira que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Vejam como Kardec coloca claramente aqui a importância de vivermos em sociedade e o quanto isso é desafiador para muitos de nós nesses tempos difíceis, nesse mundo de expiações e provas. Mas é no mundo de relação que haveremos de conseguir o progresso. No livro O Homem Integral, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, no capítulo 2, há um segundo item aqui que fala um pouquinho sobre fobia social. Joana nos diz: pressionado pelas constrições de vária ordem, exceção feita aos fenômenos patológicos, na área da personalidade, o indivíduo tímido, desistindo de reagir, assume comportamentos fóbicos. Neuroses e psicoses se lhe manifestam, atormentando-o e gerando-lhe um clima de pesadelo onde quer que se encontre. A liberdade, que lhe é de fundamental importância para a vida, perde o seu significado externo face às prisões sem paredes que são erguidas, nelas encarcerando-se. Da melancolia profunda, ele passa à ansiedade, com alternâncias de insatisfação e tentativas de autodestruição, e da desconfiança sistemática, tomba por falta de resistências morais diante dos insucessos banais da existência. Nem mesmo o êxito nos negócios, na vida social e familiar consegue minimizar-lhe o desequilíbrio que muitas vezes aumenta em razão de, já não lhe sendo necessário fazer maiores esforços para conseguir, considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. Os estados fóbicos desgastam-lhe os nervos e conduzem-no às depressões profundas. São vários esses fenômenos no comportamento humano. Surge, porém, no momento, um que se generaliza a pouco e pouco, o denominado como fobia social, graças ao qual o indivíduo começa a detestar o convívio com as demais pessoas, retraindo-se, isolando-se. A princípio apresenta-se como forma de mal-estar, depois como insegurança, quando o homem é conduzido a enfrentar um grupo social ou público que lhe aguarda a presença, a palavra.
O grau de ansiedade foge-lhe ao controle, estabelecendo conflitos psicológicos perturbadores. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultante da expectativa ante o novo e inusitado, face ao trabalho a ser desenvolvido, diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isso provoque desarmonia interior com os reflexos físicos negativos. Quando, então, se revela desencadeada por problemas de somenos importância, produzindo taquicardias, sudorese álgida, tremores contínuos, estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológica. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanhe o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com o líquido sem o entornar. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas, até os familiares e amigos mais íntimos. Em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento auxiliam-no, facultando-o somente relaxar-se e adquirir naturalidade, após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo face à atenção gerada pelo problema. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Aprofundando-se no exame de valores, distingue-os, passando a viver conforme os padrões que estabelece como indispensáveis às metas que persegue, porquanto pretende constituir-lhe a felicidade. A fim de lograr o domínio desses legítimos valores, aplica outra das suas características essenciais, que é o de ser um animal biosocial. A vida de relação com os demais indivíduos é essencial ao progresso ético. Isolado, aselvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente, perniciosa. As imposições do relacionamento social exterior sem profundidade emocional respondem por essa explosão fóbica, face à ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e à competição que graça desenfreada, fazendo que se veja sempre no atual amigo o potencial usurpador da sua função, o possível inimigo de amanhã. Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-as a uma conduta artificial, mediante a qual se devem apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores às vicissitudes, capazes de enfrentar riscos, indiferentes às agressões do meio, porque seguras das suas reservas de forças morais, gerando instabilidade entre o que demonstram e aquilo que realmente são. Surge o pavor de serem vencidas, deixadas à margem, desconsideradas. O mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-se-lhes como alternativa saudável por poupar-lhes esforços que lhes parecem inúteis, desde que não se sentem inclinadas a usar dos mesmos métodos de que se creem vítimas. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos, que dizem não dispor de tempo para intercâmbio fraternal. A assistência cordial, receosas por sua vez, de igualmente tombarem vitimados pelo mesmo mal que os ronda, implacável. Nessas circunstâncias, mentes desencarnadas deprimentes se associam aos pacientes, complicando-lhes o quadro
e empurrando-os para as psicoses profundas e irreversíveis. A desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem desatino. Vejam que Joana de Ângeles fala de um problema muito importante, que é o da fobia social. Então, se não ocorre conosco, muitos de nós temos oportunidades de encontrar com pessoas que estão nesse isolamento dentro da própria casa, do próprio quarto, impedidas de sair por essa dificuldade pessoal. Então, que possamos estar sempre pedindo a Deus o amparo, para que possamos estar cada vez mais sintonizados com Jesus, com a espiritualidade amiga, nosso espírito protetor, que confiemos que ao sair de casa, façamos uma prece, que olhemos todos os semelhantes com os quais nos encontramos, da mesma forma como gostaríamos de sermos olhados, não perdendo as oportunidades de cada encontro. E assim, confiantes em Deus, afinados com Jesus, vamos conseguir trilhar os caminhos que combinamos de trilhar no plano espiritual, revestidos da carne que nos proporciona o progresso, o aprendizado. O próximo item é o item 3 do Livro dos Espíritos, Laços de Família. Kardec pergunta na 773, por que entre os animais pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. 774. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não de uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. E a última pergunta, 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Não possamos esquecer, então, jamais de agradecer a oportunidade da vida, a bênção da família, a bênção da sociedade que nos acolhe, que nos recebe, e que é através dessa convivência social que vamos conseguir nos desenvolver também. Então, que possamos sempre pedir a Deus o auxílio. E para finalizar, vamos pegar aqui do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, o Cristo Consolador, os 2 últimos itens. Espírito da Verdade, Bordeaux, 1861, item 7. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas,
São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Então, ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. E um outro trechinho no item 8, também o Espírito de Verdade, Havre 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então, que Jesus esteja muito próximo ao coração de cada um, para que tenhamos força e alegria de respirar fundo e aproveitar, acolher essa nossa experiência, acolhendo também a todos aqueles que são vinculados a nós nessa trajetória. Um abraço grande e até o próximo encontro.